natureza divina é a beleza da vida. A natureza e a terra é a beleza da vida. Na natureza se vive e não tem demonstração. A natureza é a casa de todos os corações. Na natureza se vive e não tem demonstração. A natureza é a casa de todos os corações. Na natureza se vive, tem lugar para se morar. Preserve a natureza, não deixe ninguém devorar. Na natureza se vive, tem lugar para se morar. Preserve a natureza, não deixe ninguém devorar. Preserve a natureza, não deixe ninguém devorar. Eu sou Maria de Lourdes da Conceição Alves, conhecida como Cacique Pequena, sou guardião da memória e sou mestre da cultura. Tenho 75 anos e vivo na luta, na batalha dos meus povos indígenas daqui do município de Aquiraz, né, do povo Genipapo-Canindé. Essa mulher guerreira, como todo mundo chama e diz que é essa mulher guerreira, ela já conquistou muitas coisas na vida, né, para o povo dela. Não para ela, para o povo dela. Começou a luta na era de 80 e de lá para cá ela sempre vem lutando. E na era de 95 ela foi cacique pela primeira vez, a primeira mulher cacique no estado do Ceará e no Brasil. É uma honra para todo mundo, uma mulher, né? Uma mulher receber um empoderamento de ser cacique. E a Cacique Pequena recebeu. Não porque não tivesse homem, porque não quiseram assumir a responsabilidade de cacique. E ela assumiu essa responsabilidade de cacique até hoje, e ela está lutando com o seu povo, né? Confiando no pai, confiando na mãe, confiando em todos os padrinhos que a gente tem, que dá essa grande força a nós, aos caciques, aos pajés, e a todos que lembram que existe esse pai tão poderoso na nossa frente e acima de nós. Bom, e aí, dando continuidade da história que eu estou falando, né? Através de toda essa luta que eu tive em defesa do povo indígena Genipapo-Canindé, do Lagoa Encantada, Aquiraz, Ceará, eu também recebi várias conquistas. Eu sou muito grata pelas conquistas que veio para todos eles aqui. Como, primeiro foi uma casa de farinha, em 99. Segundo foi a nossa terra, que foi delimitada, e depois ela foi demarcada, depois ela foi reconhecida oficialmente pelos governos, né? E várias outras conquistas que teve, como energia, como água nas casas, como escola, né? A gente teve a conquista da escola na era de 2000, e os professores também, que nós não tínhamos professor indígena, e em 2000 a gente teve uma conquista de 4 professores indígenas, certo? Isso tudo foi conquista, isso tudo foi luta, com muita garra, e a gente chegou ao ponto de também ter um posto de saúde, que foi em 2005, a gente recebeu um polo base, né, que é do órgão federal, e recebeu também um CRAS, que também é órgão federal, apesar de ser passado pelo município, mas é órgão federal, e outras conquistas que se teve aqui dentro da aldeia, né? Como galpão, né? Como cantinho, como museu, como pousada, tudo foi conquista. E Cacique Pequena teve a sorte e a graça de receber essas conquistas dos órgãos não governamental e também dos órgãos governamental. Ela também teve essa conquista de todos os órgãos que teve a boa intenção de ajudar ela. E ela ser uma mulher, ela se sente muito feliz, né, de ter tido essas conquistas dos órgãos não governamental e dos órgãos governamental que ajudaram ela também. Tudo foi conquista que ela hoje se acha grata a Deus em primeiro lugar por todas essas conquistas que ela teve.
Bom, dando continuidade, porque é muito comprido e eu falta meu fogo, eu sou mãe de 16 filhos, eu sou vó de 66 netos, eu sou bis de 30 bisnetos, já na minha família, certo? E quero dizer para vocês que tudo isso é peso para Cacique Pequena. Então, que dentro dessa história toda, Cacique Pequena escolheu, desses 16 filhos, ela escolheu duas filhas para dar caminhamento na luta dela. Ela, como mulher que teve o privilégio de ser cacique, ela também escolheu duas filhas para ficar na continuidade da cacicagem, de quando o Cacique Pequena foi embora, né, tombar e o pai levar, já está preparada duas filhas para ficar no lugar, na cacicagem da Cacique Pequena, né? E isso, para a Cacique Pequena, ela se sente muito honrada por ter escolhido essas duas filhas, né? Não é porque ela discriminasse os homens, é porque eles mesmos disseram que não queriam entrar nessa batalha. E aí as duas filhas, a caçula e outra que é quase do meio da família, ela aceitou a ser essas pessoas, né? Então elas são as minhas sucessoras, todas duas. Elas já viajam elas já fazem caminhada, que nem eu fiz, muitas caminhadas para Brasília. Elas já fazem também. Elas participam muito do Terra Livre em Brasília, quando é no ano que tem o Terra Livre, elas participam já todas duas. E muitas reuniões que já existem em Brasília, na Bahia, em Pernambuco, né, na Paraíba, certo? Elas já estão também caminhando. A mesma trilha que a Cacique Pequena trilhou muitos anos, né? Trilhou muitos anos. Cacique Pequena trilhou essa trilha até em 2014. 2014, Cacique Pequena estava nessa trilha, né, em defesa do seu povo, Ginipapo Canindé, daqui de Aquiraz, aqui do Lagoa Encantada. Até 2014 eu fazia essa caminhada, mas de 2014 eu dei uma parada por motivo justo de doença, né, de eu ter ficado doente. Hoje eu sou diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho labirintite, tenho 3 hérnias de disco, que me ferem muito essas hérnias de disco que eu tenho, e não posso operar. Os médicos dizem que eu não posso operar, se eu chegar a operar, ou eu me desapareço do mapa, ou vou ficar em cadeira de roda. Eu preferi não fazer nada disso, e estou me preservando na aldeia, estou mais na aldeia, mas eu ainda estou uma mulher firme, forte, ilustra, né? Para resolver as coisas dentro do lugar. Agora, minhas duas filhas que eu tenho, elas agora me assessoram lá fora, quando precisa de sair. Não quer Deus sair para fora, fazer viagem longe, longa, que nem Brasília e os outros lugares, elas vão no meu canto, porque para elas isso é melhor, elas são fortes, têm mais fortaleza no corpo, pode andar. E eu não, eu fico só dentro da aldeia agora. Agora eu estou dentro da aldeia, cuidando das coisas, né, dentro da aldeia. Qualquer coisa, vem à minha casa, né, quitando o meu alcance, nós conversa, nós resolve tudo aqui na aldeia. Não sou mais aquela mulher que eu era antes, que era a minha casa era meu chapéu. Hoje eu estou parada dentro da aldeia, cuidando das coisas dentro da aldeia, mas dando fortalecimento às minhas duas filhas, né? Que elas continuam o trabalho para a frente e não é de parar nunca. Né? Enquanto elas estiverem também no pique, é elas que são as pessoas da frente da nossa aldeia, né? Da luta, de tudo que for preciso dentro da aldeia. Elas são as pessoas da frente, todas as duas. É a cacique Irê, né? E a cacique Jurema. Por que, pequena, tu escolheu essas duas meninas? Porque uma ajuda a outra, né? Quando uma não está, a outra está, quando a outra não está, a outra está. E assim vai indo as coisas para não desandar, né? E é a aldeia que tem 3 cacicas, são a aldeia do Ginipapo Canindé.
é a cacica velha, que é a cacique pequena, né? Que foi apoderada em 95, e a cacica Jurema e a cacica Irê. Essas três mulheres são apoderadas, todas as três são cacica dentro da aldeia do Jenipapo Canindé. E a gente luta para cada vez mais continuar dessa forma, com a graça divina do Pai, que Ele nos dê essa força, né? Coragem, resistência e sabedoria. Cada uma delas, que elas sejam umas meninas sábias, que elas vejam o que elas querem na vida delas, para o povo delas, daqui do Jenipapo Canindé. Sou Juliana Alves, sucessora da cacique pequena. Meu nome de batismo é Cacique Irê. Eu recebi o cacicado em 2010, da nossa mestra cacique pequena, quando a mesma estava passando por uma situação bem complicada de saúde. A mesma resolveu passar o cacicado para suas duas filhas. Eu, como a filha mais nova da família, minha mãe teve 16 filhos, 8 homens e 8 mulheres. Eu sou a mais nova das mulheres. E dentro dessa família, há os que se destacam no perfil de líder. E eu, como uma das mais novas, eu sempre me destaquei. A cacique pequena, ela fez com que eu conseguisse me destacar tanto no movimento local, no movimento indígena local, como no movimento indígena estadual. A mesma sempre pedia para que eu acompanhasse nas assembleias, nos fóruns, nas reuniões, para que eu pudesse escrever, e aí dessa minha escrita ser feita a leitura, ao retornar das atividades extras que a gente fazia fora da aldeia, ler o que havia sido dito pelos governantes, pelas autoridades, pelas entidades que trabalhavam com os povos indígenas. E foi nessa luta, foi através dessa ajuda que eu ia fazendo, a cacique pequena e ao mesmo tempo ao meu povo, que eu fui adquirindo experiência, fui tendo mais perfil, fui buscando mais responsabilidades, até chegar ao cargo de cacicado. O meu primeiro, eu sempre lembro que eu me destaquei pela primeira vez em 1999, quando se criou-se o primeiro Conselho Local de Saúde Indígena do povo de Jenipapo Canindé. Nessa época, eu era uma adolescente e fui participar do segmento representando os adolescentes da aldeia dentro desse conselho. Depois, ao passar do tempo, eu me destaquei como liderança jovem, e aí eu fui ocupar o papel de liderança dentro desse conselho. Passados-se alguns anos, eu ocupei o cargo de presidenta do Conselho Local de Saúde. Então, esse foi um dos primeiros cargos que eu assumi dentro do meu povo. Em seguida, eu fui eleita, juntamente com uma parenta, para representar o Conselho Distrital de Saúde Indígena do Ceará. Eu fui vice-presidenta do Conselho Distrital de Saúde e de Jetremembé a presidenta. E aí a gente fazia um trabalho bem bacana, dentro do controle social, fazendo com que as mulheres tivessem esse destaque. E aí, com o passar do tempo,